Depressão é frescura, depressão é coisa de gente louca. Não entendo, por que você tá assim? Você tem tudo. Você é tão bonita, por que você tá assim? Você precisa de Deus. Você precisa orar. E lá vem o pitizento. Oi, amigas e amigos também, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos muito bem. Hoje eu trouxe para vocês a segunda parte da fase que eu passei com depressão. Mas antes de eu começar, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, apertar o sininho de notificação, comentar abaixo do vídeo para que eu possa estar mais motivada a fazer vídeo para vocês, o canal crescer. Bom, vamos para a segunda parte da minha história. Para quem não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar o vídeo na descrição e também no card, tá? Para que vocês possam assistir a primeira parte, tá? Vamos dar continuidade e hoje eu vou falar para vocês sobre como que foi passar por toda essa fase, a maior parte do tempo sozinha. Como eu falei para vocês, eu trabalhava em um hospital e nós tínhamos, eu trabalhava no atendimento, então a gente tinha bastante contato com pessoas que tinha esse problema de depressão, pânico e diversas outras doenças, né? E eu confesso para vocês, essas frases que eu falei no começo do vídeo são frases muito comuns que a gente ouve muito. E eu confesso para vocês que eu pensava da mesma forma. Eu pensava da mesma forma. Quando chegava alguém no hospital com síndrome do pânico, com o pico, né, de ansiedade, e ela chegava, ela achava que ela estava morrendo. E na verdade ela não estava morrendo e ela não tinha nada, né? Mas isso, as pessoas iam com muita frequência, e isso no pronto-socorro ia com muita frequência, né? E quando essas pessoas chegavam, todo mundo era assim, motivo de chacota, né? Para médico, para enfermeiros, para auxiliares e até para nós que estávamos ali na parte administrativa do hospital e que estava vendo aquela pessoa indo todos os dias ali no hospital. Esse foi um dos motivos pelo qual eu não falei para ninguém. Eu continuei trabalhando normalmente, ninguém do meu trabalho nunca soube disso, talvez saiba agora com o vídeo, mas nenhuma pessoa soube que eu estava passando por aquele momento, né? Porque eu tinha medo. Toda vez que eu tinha crise, eu tinha medo de ir para o hospital ou estando ali, né, tá passando muito no médico e tal. Por quê? Porque eu achava que as pessoas iam falar a mesma coisa de mim, né? E eu mesmo, muitas vezes, julguei essas pessoas que iam, né? E que eu me arrependo amargamente, sabe? É uma coisa que eu peço perdão a Deus, porque só quem passa por isso sabe o que é, né, a esse momento. Então eu não falei nada pra ninguém, né? E nem pra ninguém que convivia comigo. Não falei nada. As pessoas que conviviam comigo só ficou sabendo quando eu tive a crise mais forte, que eu colapsei. Aí não teve jeito. Aí as pessoas tinham
quis saber, não tinha como, né? Porque eu estava assim no mais profundo abismo. E mesmo assim, a única pessoa que eu me lembro de ter me dado apoio, das poucas pessoas que sabia, porque, como eu falei, ninguém sabia, né? No meu trabalho ninguém sabia. Talvez se eu tivesse falado, eu tivesse tido mais apoio nesse momento. Mas as poucas pessoas que conviviam comigo, as pessoas que mais me deram apoio, as pessoas não, a pessoa foi a minha irmã. Ela me ajudou, ela foi atrás de psicóloga para mim e, né, ela fez o que ela pôde para me ajudar. Então, o momento mais difícil, né, de estar passando por isso tudo, é essa questão das pessoas, do julgamento das pessoas, porque eu sempre fui uma pessoa muito pé no chão, muito controlada, muito calma, né? Eu sou calma, eu falo calmo, meu jeito ele é esse. E quando eu passei por isso, as pessoas não acreditavam, as pessoas que estavam, né, ao meu redor não acreditavam que eu estava daquela forma, que como, né, a Eliette, que estranho, né, como que pode isso? Mas ninguém entendia, porque realmente é uma doença que as pessoas, no geral, não entendem, porque elas não estão vendo, ela não é uma coisa que elas veem, né, fisicamente, assim, porque às vezes, que era o meu caso, eu estava tentando agir normal, eu tinha crises no meu trabalho, eu tinha crise de ansiedade, pânico, eu ia para o banheiro, porque com tudo isso, eu passei a estudar a doença. E daí eu tinha uma coisa que fixou para mim, na minha mente, que era uma fase e que os picos, né, de ansiedade, da crise do pânico, ela duraria em média 20 minutos. Então, o médico me deu uma medicação para que quando eu tivesse os picos, né, que eu tivesse pior, no momento que eu tivesse pior, que eu deveria tomar esse remédio nesse momento. Então, eu tomava o remédio e eu ficava ou eu ia para o banheiro, ou se eu estivesse em casa, eu deitava, ficava quietinha até passar. E tentando assimilar tudo aquilo, porque para mim também era uma coisa muito difícil de entender o porquê que eu estava daquele jeito, porque eu achava que eu era muito controlada, que eu era muito certinha, que eu era, sabe, que eu jamais iria passar por aquilo. E no entanto, passei. Então, assim, é muito difícil a relação com outras pessoas, né? Pelo menos para mim foi. Eu não sei se com outras pessoas é diferente, né? Se alguém já teve aí depressão ou algum problema nesse sentido, ansiedade, como que as outras pessoas lidaram com você, né? Como que as pessoas reagiram a isso? Em relação a vocês. Me conta aqui nos comentários se você está passando ou já passou por isso. Porque é muito difícil, né? O médico me passou uma medicação, o qual eu deveria tomar por 1 ano, né? Que era o tratamento, era 1 ano. Então, só que ele cometeu assim uma gafe, né? Pra mim, pelo menos. Porque ele me deu toda a medicação num receituário só. E esses remédios são controlados e você só compra com a receita mesmo e não tem como. Só que ele me passou toda a medicação em um único receituário. E esse receituário ficou muito...
essa medicação, né, ela me deu várias caixas e me deu uma dosagem muito alta. Então eu tinha que ter várias caixas. Ela me passou 3 medicações e ela me passou várias caixas dessa medicação. E eu, quando eu fui ver, né, para comprar o remédio, né, que eu tinha que começar a tomar o mais rápido possível, ficou caríssimo, ficou caríssimo. Na época eu lembro que o meu custava assim, pelo menos 70% do meu salário, do que eu recebia na época. E isso dificultou, porque eu não podia comprar. Eu não podia comprar toda aquela medicação. E não era uma medicação que eu pegaria, por exemplo, num posto de saúde, né, ou na rede pública. Então, eu passou essa semana e eu não tomei a medicação. E quando foi um dia, eu estava no consultório que a médica atendia e eu fui pegar uns receituários na gaveta. E eu vi que tinha a medicação que ela tinha me receitado, tinha amostras dessa medicação na gaveta dela. E aí eu fiquei meio na dúvida tal, porque esses remédios, vocês sabem, não é uma coisa assim que você pode tomar aleatoriamente, né? Coisa que mexe com a sua cabeça, como que você vai tomar, né, sem ter certeza. E aí, logo uns 2 dias depois, teria uma outra psiquiatra no hospital que eu trabalhava. Então eu decidi esperar e perguntar para ela se era a mesma medicação que a outra tinha me passado. E então eu perguntei para ela falou assim, Liette, me traz o seu prontuário porque eu quero dar uma olhada, né? Aí eu peguei o meu prontuário, levei para ela, tal, ela analisou e ela falou assim para mim, essa dosagem é muito forte para você, não toma essa dosagem, toma metade. E aí ela me receitou metade da dosagem que a outra tinha me passado e mudou a outra medicação, me passou um outro que eu conseguia pegar no posto de saúde, tinha um outro que era para as crises, né? Que eu tomava assim, só quando eu tinha crise, então era menos. Que foi o que, na verdade, me ajudou muito, porque na época eu não tinha como comprar uma medicação caríssima, né, que a outra tinha dado. Não é que era cara, é que juntando todas as medicações, né, como ela me deu num receituário só, eu não tinha como comprar todos. Eu poderia comprar uma caixa, depois comprava outra, né, e assim vai. Porque na época eu não tinha como. Mas aí foi quando eu comecei a fazer esse tratamento com a outra médica, porque eu me senti mais segura com ela. E comecei a fazer o tratamento. Só que essa médica, ela saiu do hospital. Pouco tempo depois, ela saiu, parou de trabalhar no hospital. E eu fiquei, ai meu Deus, e agora, né? Eu vou ter que passar com a outra. E só que, como eu falei para vocês, tinha muitas pessoas que iam no hospital, que estavam passando por aquilo e sempre estavam no pronto-socorro e que fazia tratamento com uma cardiologista. Essa cardiologista era uma médica maravilhosa, ela era muito legal. E esses pacientes faziam tratamento com ela, por quê? Porque você tem taquicardia, a sua pressão aumenta, aí você acha que você está morrendo. Para onde você vai? Você vai para o cardiologista, como eu fiz da primeira vez. Só que eu passei em consulta com ela, expliquei a situação, falei direitinho, né, tudo que estava acontecendo, tudo que aconteceu, e eu passei a fazer o tratamento com ela. Até o final eu fiz esse tratamento com essa cardiologista, que já tratava outras pessoas com o mesmo problema que eu. Foi tudo foi bom, porque conforme
Eu fui tomando a medicação, eu melhorei, né? Eu já não tinha tantas crises no começo, aí depois foi diminuindo, até parar de vez, né? E quando deu 1 ano de tratamento, eu parei com a medicação, parei com tudo, e eu estava muito bem, e assim eu fiquei até hoje, né? Eu não tive mais nenhum tipo desse problema do pânico e da depressão. Às vezes acontece que eu tenho crise de ansiedade, mas eu acho que isso é o mal do século, né? Porque todo mundo tem. E normalmente no período pré-menstrual, então eu acho que é mais hormonal mesmo, né? Então eu fico naquela crise. Mas naquela crise não, eu fico assim, então, acontece, né, esporadicamente, mas eu acho que é hormonal, e aí como eu já sei, eu deixo passar e pronto, acabou, né? Não vou também fazer assim um carnaval, né? Porque como eu já passei pelo pior, isso não é nada. O meu maior medo na época era que as pessoas me julgassem como doida, né? Porque a gente via isso no hospital. E tem mais, eu trabalhava no ambulatório, tinha períodos que eu trabalhava no ambulatório, e essas pessoas que iam lá em consulta com o psiquiatra, muitas em tratamento para depressão, elas chegavam lá totalmente fora de si, não falava coisa com coisa, sabe? Ou falava uns assuntos nada a ver, né? Então, e eu tinha medo de ficar dessa forma, né? Eu morria de medo de ficar dessa forma. Foi então que, com a diminuição da dosagem da medicação, né, que a médica me passou, foi que eu acho que me ajudou, né, a não ficar babando, né, porque se eu tomasse a quantidade de medicação que a outra tinha me dado, eu tinha ficado muito mal, né, muito mal, porque a medicação dá muito efeito colateral, muito efeito colateral horríveis, né? E quando você começa a tomar, durante uns 15 dias, você passa muito mal. Aí depois, para você retirar a medicação, você passa mal também, sabe? É uma situação muito difícil, muito chata, muito desagradável. É algo que eu não desejo a ninguém. Então, assim, se vocês conhecem alguém ou tá passando por isso, às vezes o diálogo é a melhor opção, né? E se você conhece alguém, não julgue, né? Tente ajudar, dar a mão, dar uma palavra, ou escutar, apenas escutar a pessoa, né? Porque às vezes é importante que a outra pessoa saiba que ela está podendo contar, né, com você. Então, e se você está passando por isso, tente conversar com pessoas que você confia, com pessoas que você goste, que esteja ao seu lado sempre e que te apoie, para que você consiga passar por essa fase, e vai passar. Uma coisa que eu posso dizer para você é que vai passar, né? Tenha fé e faça o tratamento direitinho, que vai ficar tudo bem, tá bom? Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Nós concluímos esse assunto aqui agora, tá bom? E me deixa no comentário o que vocês acham, o que vocês pensam, se vocês conhecem alguém que está passando por isso, ou se vocês mesmos já passaram, como que foi para vocês. E se inscreva no canal, tá bom? E dê um like pra mim. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Beijinhos.